Tema de hoje, dê uma segunda chance a si mesmo. Olha, dê uma segunda chance a si mesmo. Eu estava observando o texto que você mandou para nós, Fernando, que geralmente as mulheres sofrem mais com essa tendência, é isso mesmo? Isso. É verdade, Faria, porque a mulher ela tem um sentimento maternal mais aflorado. E muitas mulheres elas gostam de ser o quê? Elas gostam de interferir na vida das pessoas para poder ajudar essas pessoas. Então esse instinto maternal faz a diferença. Esse instinto maternal faz toda a diferença, tá certo? Então nesse ponto aí, muitas vezes a mulher se sente culpada, as mães se sentem, meu filho não deu certo, meu filho tomou um tiro lá na esquina porque tentou assaltar, mas não foi isso que eu ensinei para ele. Você está entendendo? Então ela tem essas manias, as mulheres muitas vezes elas carregam um sentimento de culpa que muitas vezes não é dela, tá certo? Porque muitas vezes a mulher, por causa do instinto maternal que ela tem, ela gosta de ser o quê? Uma heroína na história de vida de outras pessoas. Ou seja, querem controlar tudo. Exato. Né? Você entendeu? É claro que com boa intenção. Sim, com raras exceções, elas têm uma boa intenção. Tá? Mas é o tal negócio. A gente tem que aprender, gente, que a gente tem que ser herói da nossa história de vida. Em primeiro lugar. Porque aí a gente vai poder auxiliar as pessoas, apoiar a pessoa que tiver necessidade. Se a pessoa... que geralmente não acontece. Exato. Né? A gente não é só herói da própria vida, a gente quer ser herói da vida dos outros. Da vida dos outros principalmente. Aí é o erro que a gente comete. Porque aí a gente esquece a nossa vida, que é muito importante, para poder cuidar da vida do outro. E aí é como diz aquele velho ditado, a pessoa esquece a cruz que ela tem, ali encostada na parede, e vai querer carregar a cruz dos outros. E depois, quando chega lá na hora do, como diz o padre, na hora do juízo final, eles vão perguntar, e a sua cruz, onde é que você deixou? Eu esqueci para trás, porque eu passei a vida inteira carregando a cruz de filho, de marido, de amigo, de filha, e a sua cruz? Onde é que ela ficou? Então, quer dizer, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tá? E se a gente tem problema de culpa, alguma coisa, por exemplo, acontece demais, pessoa que comete o aborto, mulheres, por exemplo, que fazem o aborto, elas passam a vida inteira se culpando daquilo. Muitas vezes elas fizeram o aborto num momento de desespero, tá certo? Na juventude, você entendeu? Um momento de desespero. Quer dizer, errou. Você pergunta para você mesmo, será que eu faria isso de novo? Não, não faria mais. Pronto. Isso aí é o arrependimento, gente. Você se arrependeu daquilo que você fez de errado? Segue a vida. Fernando, e casos de acidentes e mortes de familiares também pesam numa situação dessa? Pesa, porque muitas vezes uma mãe, por exemplo, eu vou dar o exemplo da mãe que é mais típico, tá? O pai também sente, o homem também sente, mas a mãe é mais emblemático. Então, por exemplo, um filho vai para uma balada, tá? Um filho de 20 anos vai para a balada. Nesse meio tempo, ele sofre um acidente e muitas vezes vem a falecer, vai a óbito. E aí a mãe arranca os cabelos, meu Deus, por que eu não impedi o meu filho de ir? Eu sou culpada, se eu tivesse falado para o meu filho não ir, ele estaria vivo. Gente, não tem jeito, seu filho é um adulto. Você entendeu? Então, quer dizer, as mulheres muitas vezes, viu, Faria, principalmente as latinas, elas dramatizam demais as coisas, em desfavor delas próprias. Ou seja, não adianta se culpar em alguns casos. Não adianta. Você não tem que sentir culpa pelo erro de outra pessoa. Tá? Isso que a gente tem que entender. E a maioria dos sentimentos de culpa que as pessoas, de forma geral, elas sentem, muitas vezes é em relação a outra pessoa. Tá? Um filho, um aluno, meu aluno não conseguiu, tomou bomba, eu sou culpada. Não é bem assim. Tá certo? Olha, esse é o tema de hoje, dê uma segunda chance a si mesmo. E aí você trouxe para mim essa questão que a gente está debatendo, que é muito importante saber até que ponto que a pessoa tem que dar a chance para si mesmo. E aí eu estou vendo aqui, é melhor a autopunição ou o auto-perdão, Fernando? Então, Faria, o melhor é sempre o auto-perdão, porque o auto-perdão ele vai evitar que você caia na situação de autopunição. Porque toda vez que nós sentimos culpa, nós caminhamos para uma autopunição por causa do remorso. E não é bom isso. E não é bom. Por quê? Porque a culpa, gente, ela não resolve nada. O importante é a pessoa se auto-perdoar, tá? Que é o ato do arrependimento. Você entender, bom, eu já não faria mais aquele ato que eu fiz errado
no passado. Você entendeu? E partindo para frente. Tá? Se auto-perdoar, porque a culpa é como se fosse um lixo, que você fica carregando, um lixo residual. É como se você estivesse remoendo aquilo ali, ó, e não é bom, você vai ficar doente, tudo, e daí? Entendeu? Vai servir para alguma coisa? Não. Então, o melhor é o quê? É você se auto-perdoar e falar assim, bom, eu não faria isso mais. Tá? Se fez uma coisa errada, por exemplo, caso que muito típico, é coisa de aborto. Por exemplo, questão do aborto. As mulheres fazem um aborto, tá? E aquilo ali fica remoendo nelas. Então, o que a gente recomenda é o seguinte, bom, você faria o aborto de novo? Não, não faria. Então, o que você vai fazer? Procura fazer caridade, tá certo? Caridade, e fazer a caridade em nome dessa criança que viria a nascer. Tá? Vamos supor, dar um nome para a criança, Luizinha. Então eu vou fazer caridade em nome dessa Luizinha. Quer dizer, isso é uma forma de arrependimento. É você sair, por exemplo, ir numa sala de aula, fazer uma palestra para as adolescentes, falar, ó, gente, eu fiz aborto, tal, eu recomendo não fazer isso. Quer dizer, você vai estar trabalhando, ajudando outras pessoas, fazendo a diferença na vida das outras pessoas. Fernando, e as pessoas tendem a cometer, algumas pessoas tendem a cometer os mesmos erros? Tende a se ficar remoendo na culpa. Por isso tá? É importante. Por isso que é importante a pessoa partir para o arrependimento. Porque o arrependimento é quando você se auto-perdoa. Você se arrependeu, fala, não faria isso mais. Você entendeu? Então, o interessante para a pessoa é não ficar presa no passado. Tá? É a pessoa sair do passado, eu costumo falar, e aterrissar no presente. Essa é a característica do auto-perdão. Tá? Porque aí a pessoa não vai ficar fazendo doença, não vai ficar pensando besteira. Eu ia até comentar isso mesmo com você. Geralmente, o amadurecer facilita aí essa segunda chance. Claro, tá? Porque o fato de você se auto-perdoar é quando você já entra numa fase de autoconhecimento. Tá? Por isso que é importante o conhecimento, é importante você ler livros que explicam isso, que falam sobre a questão do amor, do ódio, da culpa, do perdão, você entendeu? Para não ficar remoendo aquele lixo, tá? Aquela culpa, carregando aquele peso a vida inteira. Aquilo é inútil, não serve para nada, gente. O que serve uma pessoa carregada de culpa? Ela não faz nada, ela não se move, tá? Ela fica presa ali no passado e a vida passando. E é justamente isso que acontece, hein, Fernando? A gente fica observando. Ou seja, mudar o passado ninguém vai mudar. Não muda. Então tem que focar mais no presente, não é isso? Exatamente. O presente é o quê? O presente é isso aí. É vida nova, é uma página em branco, gente. Lembra? Olha bem, essa folha aqui, gente, ela está toda rabiscada, ó. Tá certo? Tem como a gente fazer alguma coisa com isso, Faria? Não. Mas você procura entender que o presente é sempre uma página em branco, tá? Procurar se auto-perdoar é uma questão de inteligência, tá? Porque as pessoas, para a gente perdoar os outros, a gente tem que aprender a se perdoar, tá? Em primeiro lugar, a gente, tá? Para a gente não ficar perdendo tempo. Igual a gente está falando aqui, às vezes um casal, viu, Faria, sofre um problema lá de traição, tá? Conjugal, aí volta ali, os dois ficam juntos novamente. Mas aí um dos cônjuges, qualquer coisinha que o outro cônjuge faz, a pessoa começa a lembrar, você lembra que você fez aquilo? Você me traiu, hein? Olha, eu estou de olho em você. Se fez uma vez, faz de novo. Faz de novo, e aquela conversinha, aquilo lá vai magoando a outra pessoa, você está entendendo? Vai gerando um desconforto muito grande. Então, se a pessoa perdoou, gente, não é que você vai perder a memória daquilo que você mesmo fez ou daquilo que a outra pessoa fez. É você deixar de lado aquelas atitudes. Se for você, por exemplo, você faria isso de novo? Não, não faria. Olhar para frente. Olhar para frente. Partir dali, né? Isso, tá certo? É a pessoa viver o presente, a cada dia, sempre com vistas ao futuro. Procurar sonhar, ter um sonho, o que eu vou fazer, você entendeu? Ter projetos na vida. Com certeza. Tá? Fernando, e a autopunição também acarreta em problemas de saúde, claro, até mesmo financeiros, Faria. Né? Exatamente, Faria. Qual é a melhor forma de autopunição? Que as pessoas, de forma inconsciente, elas caminham para a doença. Tá? É por isso que muitas vezes existem doenças, por exemplo, que o povo chama de autoimune. Tá? São doenças que não sabe de onde veio. A própria pessoa fez aquilo. A pessoa somatiza doenças. E hoje a gente sabe, gente,
que a maioria das doenças ninguém pega, a gente faz, tá? Tirando aí doença infectocontagiosa que você pega, por exemplo, da dengue, vê um mosquitinho ali te pega, o resto, a maioria das doenças é a gente mesmo que faz por causa do processo de autopunição. E nisso também muitas vezes a gente caminha para insucesso financeiro, insucesso em relacionamento, você entendeu? Uma forma de você se punir. É o que a gente chama de autossabotagem também. A pessoa começa a sabotar a vida dela. Às vezes você começa, vamos supor, o rapaz, ele começa a namorar uma moça muito boa, honesta, correta, trabalhadora. De repente ele começa a pensar, gente, essa mulher é muito grudenta, tá? É muito chata. Aí termina o relacionamento e parte para um relacionamento tóxico muitas vezes. Arruma uma mulher lá que vai logo meter o chifre nele. E vai acabar com a vida dele. Acabar com a vida dele. Entendeu, gente? Então a gente tem que tomar cuidado para não caminhar para as autopunições. Tá? Procurar se perdoar. Gente, eu fiz uma lambança, eu já consertei aquela lambança, eu não faria aquilo de novo. Ponto final. Tá? Bom, ponto